Seja bem-vindo e hoje nessa aula você vai aprender a somente passar no concurso. É simples, não é? É só passar, né? Só jogar uma letra pro lado e pro outro e acabou, né? Esse aqui é um dos comentários que eu quase não achei uma crítica, porque ela dá a entender que eu tô passando conhecimento a mais do que o necessário, né? Mas eu tô trazendo aqui não de maneira alguma para tanto que eu não botei o nome da pessoa pra retaliar ou algo assim, muito longe disso. Mas é porque depois que eu analisei essa prova da mesma banca que esse concurso que ela citou, que ainda vai acontecer, da Instituto Consulplan também, eu achei irônico. Eu achei aquelas coisas da vida, sabe? Que a premissa do meu trabalho, tanto no estudo quanto ensino que eu tento ensinar, estou praticando ensinar, tá? É de que a matemática não é só fazer conta. Que, aliás, fazer contas é uma parte da matemática, assim como o pneu é uma parte do carro. E não é o carro inteiro. Então, se você tem um pneu, só os 4 pneus, você não tem o carro. Você tem o pneu. Então, só fazer contas, só decorar fórmulas, ou quando muito, decorar um raciocínio específico, não é aprender matemática. Ser muito bom em cálculos e agilidade de cálculo mental não necessariamente é ser bom em matemática. Você é bom em uma parte da matemática, que é fazer contas. Então, qual é a premissa que eu sigo? Que a matemática é, antes de tudo, uma arte de refinar o seu pensamento, de refinar o nosso modo de pensar com mais calma e brincando até de maneira mais preguiçosa, né? Que o matemático, ele olha um problema, ele não vai se encher de trabalho para fazer contas, ele vai pensar num jeito mais elegante, mais inteligente de resolver aquele problema. Então, é por isso que eu falo sobre repertório de pensamento. E muitas vezes, numa questão, eu não explico só como resolvê-la, mas os fundamentos por trás da solução, para que você ganhe autonomia, para que você ganhe independência, para que você não fique só dependendo em toda e qualquer questão, todo e qualquer exercício de ir lá e olhar a solução daquele exercício. Mas que você tenha um fundamento de que um exercício te trouxe e que você conseguiu levar para os próximos. E aí você adapta a situação do próximo e assim vai, e assim seu conhecimento vai se construindo. Então é um trabalho muito voltado para que você ganhe autoconfiança até, se for parar para pensar nesse lado até mais psicológico. É assim que eu quero, é assim que eu quero trabalhar. Independente se não é o modo mais comercial, se não é o modo que vai gerar mais visualização. É o que eu entendo que é o melhor, certo? O aprendizado não é uma linha retinha, crescente. Ele é conturbado, não é linear. E muitas vezes é em rede, principalmente a matemática. Você aprende em rede, você pega uma base e aí você desponta para qualquer direção que você quiser. Então, voltando pro comentário, e aliás, a gente vai resolver a questão que tá ali no fundo. É irônico por quê? Porque ela quer fazer o concurso de Caxias. E esse concurso vai ser a mesma banca Instituto Consulplan, que, por sua vez, trouxe essa prova do concurso de Nova Iguaçu num nível elevadíssimo. No nível que ela chamou aqui de PhD. Eu não quero ser PhD, eu também não sou PhD, e aliás eu tô muito, mas muito longe. Tão longe quanto você. Se for parar pra pensar na distância, a gente tá quase igual. Na distância de ser um PhD em matemática. Eu só simplesmente não quero fazer as coisas de qualquer jeito. E quero tratar a matemática tanto de forma lúdica, né? Quando for o caso, de forma artística, para falar bonito, e também de forma séria. Não é mera aplicação de fórmulas, de decorar e tudo mais. Decorar faz parte, associar com brincadeiras, com músicas, faz parte também, mas não é só isso. É muito além disso. Acabou que o Instituto Consulplan
trouxe a prova nível PhD, entre aspas, né? E aí? Olha a ironia aí. Vai ser justamente a banca que vai aplicar essa dali. Que se eu não me engano, só muda alguns tópicos que não terá no de Caxias, que teve nesse de Nova Iguaçu, mas é a mesma banca. Então, vai ter progressão aritmética lá. Se eu não me engano, os únicos tópicos que não vão ter nesse de Caxias é matrizes e determinantes e polinômios e sistemas lineares. O resto tá igual. Então, pode ser que venha no mesmo nível. Ou até pior. E aí? Se você fica focado só em... né, no supérfluo, no superficial ali da coisa, só na receita de bolo, como é que vai ser? Então tá aí, ó. Tá aí a resolução da questão, tá? E aí? Serviu? Disse muita coisa? Pois é, então vamos entender o que aconteceu aqui? Da onde veio todas essas informações? De onde, né? Perdão. E por que eu acredito, por que eu estou argumentando que essa questão deve ser anulada? Fica comigo aí que você vai entender tudo isso. Bom, vamos lá. Se não me engano, essa aqui foi a questão 13 dessa prova. A Secongê está analisando o fluxo de dados dos seus sistemas computacionais. A quantidade média de dados processados por um sistema em um determinado período é representada pelos números reais A, B e C, tais que A diferente de zero e A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Verificou-se que B mais C, A mais B e A mais C formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de soma 9 e razão R. Determine R, ou seja, quer descobrir a razão. Bom, o que acontece? Tem muita informação algébrica na forma de incógnitas, então a gente vai precisar achar um monte de equações de diferentes contextos para poder ir jogando uma informação na outra a fim de descobrir o valor de cada incógnita. Então, a primeira informação, as informações óbvias. Aqui eu já tenho uma relação entre as incógnitas, ó, que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. E que essa soma aqui desses termos, que estão em progressão aritmética, soma 9. Então, B mais C mais A mais B mais A mais C é igual a 9. Quando você vai tirar os parênteses, você vai ter duas vezes cada uma dessas letras. Então, a mesma coisa que você ter 2 vezes A mais B mais C. Você vai ter 2A, 2B, 2C igual a 9. Então, a mesma coisa que você botar o 2 em evidência e ter 2 vezes A mais B mais C. Isso aqui igual a 9. Então, vamos deixar aqui essa informação reduzida e a gente já sabe de onde ela veio. Agora começa a você precisar de conhecimentos prévios para poder deduzir novas informações sobre o assunto de progressão aritmética. Quando eu tenho 3 termos consecutivos, um seguido do outro, em progressão aritmética, eles guardam a seguinte relação. O termo do meio é igual à média aritmética dos termos dos extremos. Então, o A2 é igual ao A1 mais A3 sobre 2. E você pode escrever isso de outra forma. 2A2, 2 vezes o A2 é igual ao A1 mais A3. Quem é o A1 aí? É o B mais C. O A2, A mais B. E o A3, A mais C. Então você vai substituir ali nessa ideia e você vai achar uma nova relação entre essas letrinhas aí. Então 2 vezes o termo do meio, que é A mais B, vai ser igual
a soma dos termos dos extremos. B mais C mais A mais C. Ou seja, ali fica A mais B mais 2C. Tirando A mais B dos dois lados dessa equação, a gente fica com essa situação aqui, ó. E vai ter que, finalmente, A mais B é igual a 2C. Que fica 2 vezes A mais B menos 1 vez o A mais B. Então isso vai dar A mais B uma vez. De novo, vamos reduzir isso aqui. Agora, outro conhecimento necessário de progressão aritmética é a razão. A razão é o valor constante que você vai somando em um termo para obter o seguinte a ele, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu pego o segundo menos o primeiro, essa diferença tem que ser igual a a diferença entre qualquer outro dois termos consecutivos. Então, o segundo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Tem que ser igual ao 10º menos o 9º. E assim vai embora. Tudo isso vai ser igual à razão. E a razão aqui a gente chama de R. Então R pode ser o segundo menos o primeiro. A mais B menos B mais C. E aí vamos concluir isso aqui, ó. B menos B se anula, né? Então a razão é igual a menos C. Você poderia também fazer o terceiro menos o segundo. A mais C menos A mais B. Aqui nesse caso o A se anula e sobra C menos B. Vamos reduzir de novo. Pronto. Achamos. Aqui conta como uma relação só. Só duas formas de obter a mesma coisa ali. Então achamos 4 equações de contextos diferentes relacionando as incógnitas que a gente tem para descobrir. E aqui, ó, a gente tem a chave para descobrir algum valor numérico sobre essas incógnitas, porque as incógnitas, alguma relação entre elas foi igualada a um certo valor numérico. Então daí a gente consegue deduzir valores numéricos para essas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a informação 3 na informação 2. Onde tem A mais B é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes o C, correto? Então, quando eu jogar a informação 3 na informação 2, eu vou ter uma equação de uma incógnita só, que é o mundo ideal, para descobrir o valor dessa incógnita. Então, nesse primeiro passo, eu vou ter ali 2 vezes, onde tem A mais B eu vou colocar 2C, 2C mais C igual a 9. Então, resolvendo essa equação, vamos chegar a C igual a 3 sobre 2. Aqui, ó, dá 6C, né, igual a 9, divido os dois lados por 6, simplifico 9 sobre 6, chego a C igual a 3 sobre 2. Agora que eu descobri o C, eu tenho que buscar usar ele em uma situação conveniente. Então perceba que isso requer, não é um caminho fixo. Você tem que escolher a maneira que você vai trabalhar. Agora eu vou jogar esse valor de C na informação 3. Então eu vou ter A mais B é igual a 2 vezes o C, que é 3 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? E 1 vezes 3 é igual a 3. Então eu descobri que A mais B vale 3. Isso também é uma informação importante. E dessa informação eu posso manipular ela um pouco, isolar o A ou isolar o B, e descobrir quanto vale um em função do outro. Então, isolando o B dessa informação, eu entendo que o B é igual a 3 menos o A. Vamos limpar um pouco. A partir daqui, a gente pode usar agora a informação 1. Olha só. Eu não sei quanto vale o B numericamente ainda. Eu sei quanto ele vale em função do A. Ou seja, ele depende do valor do A para eu entender o valor dele, do B. Mas, se eu tiver essa sacada, se eu substituir essa informação e essa lá na informação 1, eu vou obter uma equação de uma incógnita só.
E essa incógnita vai estar sendo equivalente a algum valor numérico. E aí é só eu isolar ela na equação para descobrir o valor numérico dela. Então, onde tiver b, eu vou usar o 3 menos a. E lembrar que isso aqui é b ao quadrado, então é 3 menos a ao quadrado. Sempre lembra de abrir um parêntese para fazer essa substituição, para não se enrolar aqui, tá? Para não cometer o erro, por exemplo, de você botar o 3 menos a ao quadrado e não elevar essa expressão ao quadrado. Mais c ao quadrado. E quem é c? É 3 sobre 2. E aí a gente chega nessa situação aqui. Calma que eu vou explicar. Aqui, ó, a gente tem um produto notável, que é o quadrado da diferença. Lembra? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, e se eu não lembrar disso? O que é uma coisa ao quadrado? É essa coisa vezes ela mesma, né? Então você faz isso aqui, ó. 3 menos a vezes 3 menos a. E aí você faz o chuveirinho. E depois reduz os termos semelhantes que você vai chegar nessa situação aqui, ó. E ali você tem uma potência de fração, que segue essa propriedade aqui, ó. A sobre b ao quadrado é igual a ao quadrado sobre o b ao quadrado. Isso aqui vale para qualquer caso, não só ao quadrado, tá? Então, a sobre b elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n. O mesmo vale para multiplicação, tá bom? Aqui a gente vai resolvendo o resto da equação. Chegou aqui, ó, a gente divide os dois lados por 6, ou multiplica por 1 sobre 6, os dois lados. E aí você vai isolar o a. E vai concluir que o a vale 15 sobre 8, tá? 45 dividido por 24. Simplifica por 3. Você vai chegar à fração equivalente de 15 sobre 8. Vamos reduzir essas informações. E agora vamos para o abraço. Até aqui, não cometemos incoerência nenhuma. Fomos com todo o cuidado relacionando as informações que foram dadas e que foram deduzidas. Em posse de A e de C, dos valores numéricos de A e de C, eu já consigo, ó, descobrir a razão. Eu não preciso descobrir quanto vale, numericamente, o B. Então, olha só. A razão é igual ao A menos C, como concluímos lá no início. C é o valor numérico de A, C é o valor numérico de C. Basta substituir. O A é 15 sobre 8, o C é 3 sobre 2. Então, 15 sobre 8 menos 3 sobre 2. Para somar frações, ou subtrair, eu tenho que, preferencialmente, igualar os denominadores. Aí eu opero os numeradores e repito o denominador. Basta eu achar a fração equivalente a 3 sobre 2 na forma de um denominador igual a 8. Eu percebo que basta eu multiplicar isso aqui por 4 sobre 4. Vai ficar 12 sobre 8. E perceba aqui também que eu posso fazer isso sem peso na consciência, porque eu estou multiplicando por 1 positivo. Não estou alterando o valor de ninguém. Só estou escrevendo essa fração de uma forma mais conveniente. Só que é a mesma fração, é o mesmo valor. Tá? Aí eu chego nessa situação de baixo. 15 sobre 8 menos 12 sobre 8. E concluo que a razão é 3 sobre 8 e... qual é a minha resposta? Não tem. Não há nas alternativas. Aqui está até numa ordem trocada, né? Então aqui, ó, as alternativas estão corrigidas. Tinham sido anotadas erradas. Aqui está a foto do caderno de provas. Perceba que a questão é a mesma. Só as alternativas que estavam copiadas erradas ali. E de qualquer forma, não consta nenhuma alternativa igual a 3 sobre 8 ou em alguma fração equivalente ao 3 sobre 8. 3 sobre 8 está uma fração já simplificada, totalmente reduzida. Nas alternativas, as frações que são apresentadas também estão na forma reduzida. Então, se fosse para ter aqui, estaria na forma 3 sobre 8 mesmo. E aqui a alternativa A é um número inteiro. Então, aparentemente, essa questão deve ser anulada. Se você
Encontrou na sua solução alguma das alternativas? Por favor, comente aí no YouTube, me mande no WhatsApp, tá? Vai ser um prazer, porque eu consultei tanto discutindo a questão com duas inteligências artificiais diferentes. Elas não são, vamos dizer, oniscientes, tá? Elas erram, principalmente em algumas questões matemáticas. E também consultei em fóruns. E também concluíram o mesmo que eu concluí quando eu analisei essa questão, quando eu tentei resolvê-la mais cedo, que a razão é 3 sobre 8. Inteligência artificial não é onisciente, tá? Então você não pode confiar cegamente, assim como nós também não somos. Somos falhos e limitados. Então a gente, vez ou outra, precisa buscar ajuda. Só que quando você tem uma base, você consegue analisar se a resposta ali da inteligência artificial está adequada ou não, tá? Então é por isso que eu também fui a fóruns. Um fórum muito voltado para a área de exatas, principalmente. Então, porque eu tô vindo aqui com a opinião de que essa questão deve ser anulada. Então começou com base na minha resolução que eu fiz para essa questão, mas isso é uma coisa muito séria, então eu fui buscar mais fundamentos. Então, ao que tudo indica, você deveria pelo menos questionar isso aqui com a banca, tá bom? E de novo, se você encontrou alguma solução que se adeque às alternativas, por favor, mande para mim. Então, olha só, vamos cutucar ainda mais isso daqui. Vamos achar o valor numérico do B. Quinto passo aqui já. O B vai ser igual a 3 menos o A, que a gente sabe que é 15 sobre 8. Aí, vamos transformar esse 3 na forma de uma fração de denominador 8. Como faz isso? Multiplica ele por 1. Só que por 1 na forma de 8 sobre 8. Então vai ficar 24 sobre 8 menos 15 sobre 8. Você vai achar que o B é 9 sobre 8. Show! Aqui está a nossa progressão original. Agora vamos substituir os valores que a gente encontrou para A, para B e para C e ver como que fica ela numericamente. E, aliás, a gente já sabe que o A mais B vale 3, né? Dessa informação 2 que a gente achou. Aqui, ó, eu escrevi o C na forma 12 sobre 8. É uma fração equivalente ao 3 sobre 2, só que com denominador 8. E a gente tem isso aqui, ó. Agora fica mais fácil somar. E aí, gente, eu tenho o primeiro termo 21 sobre 8. Se eu somo a ele 3 sobre 8, olha o que dá, 24 sobre 8. E se eu somo ao 24 sobre 8, 3 sobre 8, dá 27 sobre 8. Então, mais uma vez aí, ó, indicando que a razão corresponde a 3 sobre 8 nessa situação dessa questão. E 3 sobre 8 não consta nas alternativas. Essa com certeza foi uma prova muito difícil. Com certeza é a prova de concurso mais difícil que eu já lidei. Eu já fiz 8 concursos de 2023 para cá. E nos últimos, gabaritando matemática RLM, inclusive no concurso da Caixa. E esse daqui, pela live que eu fiz ontem, se eu pego essa prova de técnico de controle interno lá no Dias, como candidato, dessas 5 questões talvez eu só conseguisse fazer 2 lá no dia, tá? Não sei, essa daqui de progressão aritmética talvez eu conseguisse fazer também, mas eu só consegui fazer ela hoje, no dia seguinte eu ter tentado ela pela primeira vez. E isso ajuda. Quando você tenta um problema, não consegue, mas você tentou de verdade. E aí você dá um espaçamento, por exemplo, vai para um dia para o outro e você no outro dia tenta de novo, pode acontecer um pouquinho de neuroplasticidade aí e você criar novas conexões que você não tinha criado antes. E aí você consegue destravar. Então, por isso que é muito importante o fundamento do aprendizado de prática e descanso.
que é no descanso que o cérebro faz a neuroplasticidade, tá? Enfim, então, essa aqui com certeza eu não gabaritaria. Então, é isso que eu tinha para falar sobre essa questão. Eu vou trazer a resolução das outras. Mas como são questões bem pesadas, eu vou fazer um vídeo para cada questão, tá? Para que a gente possa discuti-las com calma e aproveitar, já que elas deram essa porrada na gente, que a gente aprenda alguma coisa com isso. Né? Não adianta só, qual é a resposta certa, qual não é. Pelo menos eu não funciono assim. E essa não é a proposta do canal, como eu falei no início do vídeo. Então, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio e participação aqui no canal. Se você fez essa prova para esse cargo, considere entrar com recurso nessa questão, porque ao que tudo indica, se o raciocínio aqui não está completamente errado, que nunca dá para descartar essa possibilidade de se estar errado, ela deve ser anulada. Então, bons estudos, boa sorte para você que fez a prova e até a próxima.